Ele leva o teu casamento a um nível prático de justiça, porque simplesmente ele está mostrando para mim e para você que o teu casamento com a tua esposa é padronizado em um padrão celestial, qual eu e você precisamos seguir, perseguir e estar submetido ao padrão. É forte demais. Porque nós falamos de coisas espirituais, e a maioria das coisas espirituais que nós falamos de coisas espirituais relacionadas à igreja física aqui, que nós pastores, todos os dias lidamos, mas nós não trazemos a mesma dimensão da atuação nossa como igreja para o lar. Nós aumentamos o nível do nosso ofício na igreja e diminuímos o nível do nosso ofício em casa. Sendo que é o contrário. O nível que você precisa aumentar do teu ofício é em casa. Porque se você não governa a sua casa, você não pode governar a igreja. O nível de justiça que nós fazemos é em casa, não é na igreja. Por isso que aqui ele aliena um padrão de justiça avassalador. Ele nos coloca, o Senhor está colocando eu e você hoje a perseguir um padrão dentro do lar altíssimo, que traz uma representação da glória de Deus altíssimo, que padroniza você em um relacionamento com a sua mulher, trazendo o maior patamar espiritual que você pode atingir. É quando casa, não é quando você se torna um pastor. Porque às vezes a gente coloca o nosso ofício como um ponto espiritual. E você tem um ápice espiritual quando você se torna marido. Não quando você se torna pastor. Exato. Não é o teu ofício que te espiritualiza. É como você é como marido que te espiritualiza. Ele disse para mim: Cristiano, filho, você, o maior ápice da tua vida ministerial não é o teu ofício perante a igreja, é o teu ofício perante a tua mulher e os teus filhos. Isso que te eleva na igreja. Não é a igreja que te eleva em casa, é a tua casa que te eleva na igreja. Ei! É o teu casamento, é o teu relacionamento. E ele foi me trazendo isso, fazendo com que eu me aprofundasse nesses textos. E a gente fica envergonhado. A gente fica envergonhado, pastores. E a gente vê que talvez o nível de justiça nosso é baixo demais. Não relacionado àquilo que fazemos perante a igreja, mas àquilo que somos dentro de casa. Começando por mim. Começando por todos nós que estamos aqui nesses dias para ser reposicionado ao propósito. O pastor José Augusto disse: as palavras serão palavras, e que nós precisamos, depois dessas palavras, dizer: tudo vai bem. Você abriu a plataforma. Nós precisamos entender que ele coloca o padrão de ofício, casamento, como ponto crucial, porque ele leva a um casamento espiritual que vai acontecer. Amém? Ele eleva e ele coloca o padrão de prática de como devemos fazer. Ele começa simplesmente dizendo assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao... Ele pega a submissão tua a Cristo e diz para a esposa, e diz para a mulher, que essa submissão que ela tem a você, ela precisa colocar no mesmo patamar que ela tem a Jesus. Ela está colocando, o Senhor está colocando através desse texto, você
e sua esposa, e pedindo que a submissão que ela tem a você seja no mesmo nível como se ela estivesse tendo com Jesus Cristo. Ela olha para você e vê você como um embaixador de Jesus. A sua mulher olha para você, o mesmo olhar que a sua mulher tem para com você é o mesmo olhar que ela tem que ter para Jesus. Ou seja, ela precisa, aquilo que ela vê em Jesus, para que ela se submeta, ela tem que ver em você. Porque a gente usa esse texto para as mulheres. A gente usa esse texto para falar para as mulheres. Mas esse texto está falando com a gente. Ele está dizendo que padrão que eu tenho como marido, para que a minha mulher me olhe ao ponto de se submeter a mim igual a Jesus. É como se ela estivesse olhando para Jesus quando ela olha para você. E a submissão dela é uma submissão tão espontânea, é uma submissão de uma espontaneidade tão grande, que ela olha para você e fala, ele parece tanto com Jesus, que ela passa a ter um reconhecimento que Jesus tem como autoridade que ele recebeu do céu e da terra do Pai, e ela sabe que quando ela chega em casa, existe ali alguém que exerce uma autoridade que também recebeu de Jesus. E ela olha para você como marido, e ela se submete com facilidade. Não há resistência. Porque ela reconhece, porque submissão é diferente de obediência. Submissão é quando você olha para alguém que carrega uma autoridade delegada. E você sabe diante de quem você está. Talvez a insubmissão das nossas esposas não é porque elas são rebeldes, é porque eu não me pareço com Jesus em casa. Estou dizendo que ele falou para mim. Deve servir para vocês. Porque ele deu essa palavra para mim. Eu estou só compartilhando para vocês, mas não, vocês não têm necessidade de ouvi-la, mas como nós estamos juntos, vocês estão ouvindo. Mas é para mim. A submissão de uma mulher está naquilo que ela vê. Nós não devemos mostrar uma imagem. A Bíblia fala que nós devemos ser a imagem. Porque mostrar, você sustenta algo que não é. Mas quando você se torna aquilo, você reflete aquilo que é. Então ela está dizendo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ela diz para as suas mulheres, aquilo que você vê em Jesus, o teu marido carrega. É forte demais. E ali o Senhor continua. Pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Marido é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Ele está alienando a liderança de um homem, alienado no mesmo patamar da liderança de Jesus com a igreja. Só que Jesus, ele governou a igreja porque Jesus era um com quem? Com o Pai. E que a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Um marido, para ter a liderança de Jesus, ser cabeça como Jesus é cabeça, ele precisa também ter essa mesma unidade de relacionamento. Ele precisa estar submisso a esse mesmo nível de relacionamento, de autoridade exercida sobre ele.
o mesmo grau de intimidade, de busca, de relacionamento e de propósito. Porque Jesus, em todos os sentidos, ele foi obediente. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele veio para fazer a vontade do Pai, ele cumpria o propósito, ele obedecia, ele se submetia, ele se doou. Então o grau de liderança, o nível de justiça, de liderança de Jesus era altíssimo. Por isso que o nível de justiça prático de Jesus desbancava a religião. E a religião ficava incomodada, porque a religião se viu numa situação que ela precisaria ser modificada e sair da zona de conforto. Foi por isso que a religião matou Jesus. Pelo incômodo do nível de justiça que ele carregava. Porque a religião fez da lei, da palavra, uma informação. Jesus veio e trouxe vida na informação. A informação que ele liberava, ele refletia em exemplos. Princípio de uma liderança. Exemplo. Nível de autoridade. Nível de justiça. Jesus não falava da informação. Jesus, ele pregava a informação pelo exemplo prático daquilo que ele era. A religião, ela informava, mas ela não tinha vida. Ela não se submetia à informação que ela liberava. Jesus, ele era submisso à informação, ele era alienado à informação, ele era prisioneiro da informação. A informação e a prática eram uma só. E aqui ele está dizendo que para que eu me torne cabeça, dentro do meu lar, alienado, ao mesmo ponto de liderança de Jesus, com a igreja, eu preciso ter esse nível de liderança prático, com exemplos, e não só uma informação. Eu preciso entender que o meu governo, que serve a minha esposa, dentro do meu lar, que cuida dela e dos filhos, eu preciso conduzir a minha família para o propósito. Porque Jesus, ele veio e conduziu todos nós a ser reconciliado com o propósito. Ele nos levou novamente para uma comunhão com Deus. Ele nos levou novamente para um relacionamento com Deus. Ele rompeu toda a barreira de inimizade entre o homem e Deus. Ele se doou. Ele sofreu, ele foi penalizado, ele se submeteu a qualquer tipo de dor, alienado ao cumprimento da cruz, para que o propósito de Deus ter novamente o homem com ele na eternidade fosse cumprido. Eu, como marido, preciso continuar cumprindo esse propósito de conduzir a minha mulher para este lugar. Porque eu conduzo ovelhas para este lugar do Senhor. Mas às vezes eu não conduzo a minha mulher para este lugar de intimidade. Eu não conduzo a minha mulher para este lugar de relacionamento. Eu não conduzo a minha mulher, para esse lugar de revelação. Eu não conduzo a minha mulher para este lugar de cura. Eu não conduzo. A minha mulher não está neste lugar. Ela não usufrui deste lugar. Ela não tem a plenitude deste lugar. Minha mulher e os meus filhos não conhecem esse lugar. Porque eu sou o cabeça, eu sou o líder que conduzo ela para este lugar. Que lidero ela para este lugar. Que me coloco dentro do propósito para conduzir para este ambiente de glória do Senhor. De cura, de libertação, de transformação. Porque foi para esse lugar que Jesus conduz a igreja, todo dia. Para o Pai, para o Pai, para o Pai. Para onde que a tua mulher está indo? Para onde os teus filhos estão indo? Para que lugar? Jesus assumiu a culpa nossa, para que nós pudéssemos ser justificados. O que ele fez? Ele comprou, Deus comprou, dando Jesus o direito. Por isso que o povo de Israel, ele foi escolhido. Nós fomos adquiridos. Ele nos comprou.
Ele remiu, ele pagou, ele tem o direito. Por isso que nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tem o direito, porque houve preço e ele cobriu o preço. A moeda corrente foi a morte e o sangue. Pagou. Ele se doou para o propósito. E nós, como líderes, dentro do ofício familiar, nós temos que também nos doar para o propósito, para que tudo que Deus estabeleceu para a vida da sua mulher e dos seus filhos aconteça através da sua liderança. Ele assumiu a responsabilidade. Deus assumiu a responsabilidade e pagou o preço. Nós precisamos assumir a responsabilidade e não transferir a responsabilidade. Nós não podemos mais transferir a responsabilidade, nós temos que assumir a responsabilidade. O líder assume a responsabilidade. O líder assume os erros. O líder assume as falhas. Quem começou com essa história de se esconder, de se isolar e de transferir, foi Adão. Ele que deturpou o princípio de liderança. Depois do erro, ele se escondeu. Depois, ele fugiu da presença do relacionamento. E depois, ele transferiu a culpa para outros. A mulher que tu me deste. Nós, que estamos aqui, pastores do reino, precisamos voltar em casa e assumir a responsabilidade e parar de dizer a mulher que tu me deste. É minha responsabilidade. Eu sou líder. Líder assume, não transfere. Líder não corre da presença. Líder, ele se lança na presença. Líder, ele quer conserto. E nós temos esse princípio de liderança. Esse princípio de liderança no lar, ele se valia na igreja. Quando nós olhamos para uma igreja e assumimos diante do Senhor o ofício que carregamos. Porque a igreja pertence a Jesus, mas nós temos um ofício responsável, que nós vamos falar daqui a pouco. E aqui ele continua: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, ele começa com uma plataforma lá primeiro, de sujeição, você tem que se parecer com o Senhor. Depois, ele diz que você, tudo isso é para o homem, tem que ter esse grau de intimidade, de relacionamento, de propósito, para conduzir sua mulher para este lugar, de exemplos, de ter uma liderança alienada a exemplos, não só a informação. Ele vem construindo você. Depois que aí agora, nessa plataforma, nessa terceira aqui, ele fala, olha, assim como a igreja está sujeita a Cristo, depois de construir esses dois pilares, as mulheres estejam em tudo sujeitas. Porque foi esse amor que Deus amou o mundo, não foi isso? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. O amor de Deus, que representa uma doação, para que o propósito se cumprisse, que foi deturpado lá no Éden. E que fosse reconstruído através de Jesus. Então o amor que ele está dizendo que eu tenho que dar à minha esposa, é esse amor, o amor alienado ao propósito e não ao afeto. Porque às vezes a gente acha que amar a nossa esposa está alienado ao afeto. E o afeto, muitas das vezes, ele deturpa o amor. Porque ele engana o amor. Porque enganoso é o coração do homem. Amor e afeto são duas coisas diferentes. O amor está relacionado a tudo que você faz relacionado ao propósito celestial.
O afeto, na maioria das vezes, é uma expressão de sentimento humano alienado somente à sua satisfação humana, não a de Deus. O amor está ligado à satisfação de Deus. O afeto está ligado só à tua. Ele mandou você amar, não afetuar. Ele precisou você amar sua esposa. Ou seja, você amar sua esposa dentro do propósito. E não mediante o afeto. Para satisfazer você e a ela. O teu amor pela tua esposa tem que trazer uma satisfação no coração de Deus. Amém? É esse amor que ele está falando. Senão você vai voltar para sua casa e você vai achar que agora você tem que se entregar à sua esposa para fazer o que ela quer, que está fora do propósito. É você cumprir esse amor para que ela chegue ao propósito. Isso é amar. E agora, irmãos, nós vamos entrar no corpo que tem tudo a ver com aquilo que eu falei de Esther. Entenda que eu disse que primeiro Esther, ela foi observada, depois ela foi elegida. Ou seja, então ela foi agora colocada dentro de um lugar para que ela pudesse estar com o rei. E agora, como eleita que ela já era, de tantas que foram escolhidas, ela foi escolhida. Ela foi separada para aquele lugar. E agora ela começou a ser preparada para o casamento. O Senhor colocou no meu coração esses dias e falou assim: filho, você está fazendo algo errado. Você está se santificando para ser salvo. Você não se santifica para ser salvo, você já é salvo. Agora, por que você está se santificando? Você está fazendo errado, Cristiano. A santificação não é para a salvação. A santificação é uma preparação que anuncia a minha volta. Porque você se prepara para que eu volte. A santificação é uma preparação para que eu volte. Quando mais você se santifica, mais você acelera a minha volta. Quando menos você se santifica, você desacelera a minha volta. Por quê? Porque eu vou buscar uma igreja dentro do padrão. E é a santificação que condiciona o corpo de Cristo e a igreja ao meu padrão para que eu volte. A santificação é para a preparação para a volta. E não para a salvação. Salvação eu já tenho através da fé. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então por que agora como salvo eu devo me santificar? Porque a santificação ela me purifica para que ele venha. Está aqui. Marido, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Esther não tomou banho de mirra, de óleo para o casamento? 1 ano, já pensou 1 ano preparando o corpo? 1 ano preparando, 1 ano preparando o corpo, 1 ano preparando o corpo para o casamento. A santificação são esses óleos que preparam o corpo de Cristo para o relacionamento com o noivo, para essa união que vai ser concretizada com o noivo. Amém, irmãos? Essa união que vai acontecer com o noivo, a santificação. Então por que eu devo me santificar? Por que a igreja se santifica? Por que esse processo de santificação eu preciso acelerar? Sempre o processo de santificação, o óleo, a mirra é a palavra. Só a palavra de Deus pode santificar eu e você. Santifica-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela lava, ela reposiciona, ela cura, é a palavra. Por isso que a igreja, ela não está se santificando, porque ela precisa novamente ouvir a palavra, ela precisa novamente tomar banho, ela precisa novamente ouvir o evangelho genuíno, para que ela se santifique, e para que o nosso rei volte logo.
Uma igreja que deseja a volta de Jesus é uma igreja que se santifica. O dia que você perceber e entender que as igrejas do Brasil e do mundo acelerar o processo de santificação, ele me disse, isso é um anúncio de que eu estou voltando. Está aqui, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Por quê? E apresentá-la a si mesmo. Olha, a igreja tem que se apresentar nesse casamento. A si mesmo, como igreja gloriosa, padrão, sem mancha, nem ruga, coisa semelhante, santa e inculpável. Preparação do corpo, pastor Naldo. O corpo de Cristo, que é a sua igreja, Guto, sendo preparada para o casamento celestial. A santificação aliena a preparação do corpo, para que ele não vai vir pegar uma igreja que está de qualquer jeito. A igreja tem um padrão. Ela já é igreja. Ela já é virgem. 10 virgem. Mas 5 se santificou. E aqueles que se santificam, eles têm sobra de azeite e fogo. Aqueles que não se santificam e que mesmo sendo virgem, vivem sobre ainda as obras da carne e não sobre o governo do Espírito, sobre o poder e o fruto do Espírito Santo, eles não têm fogo, não têm sobra de azeite. E eles não adquirem pela prática da santificação. Então eles querem comprar de última hora. E no toque da trompeta, ele não aceita quem compra azeite de última hora. Ele só aceita aquele que mantém com sua vida o azeite e o fogo. Porque ele prioriza aquele ambiente. Ele prioriza aquele lugar. Ele prioriza aquela identidade. Porque são esses que têm a identidade do Espírito e o fogo que serão aceitos pelo noivo. Virgens sem azeite e fogo não serão aceitas pelo noivo. Mesmo sendo virgem. O processo de santificação não é para salvação. É um processo de preparação do corpo para a volta. Então, todos os dias eu tenho acordado de manhã e eu falo, meu Deus, eu já sei disso, mas e a igreja? E agora? O que vai acontecer, Senhor? Mas antes disso, o Senhor foi falando algumas coisas para mim. Filho, eu quero falar para você, compartilha com os pastores. E isso ele deu ontem para mim e para o Juliano, na sala da espada. Nós viemos cedo para cá, saímos só às 5 horas. Nós ficamos aí e de repente o Senhor foi nos tomando na sala da espada ontem, não foi? Nos colocava de pé e eu comecei a ver imagens proféticas. E nós ficamos, eu e o Juliano, atônitos, com o corpo depois totalmente abolecido. Foi forte demais, foi horas. O Senhor falando. Ele disse, olha, filho, vou falar uma coisa para você. Eu quero dizer para você, o que é apresentar uma igreja sem mancha? E ele disse para mim, que mancha tem a ver com as vestimentas espirituais da igreja. Porque a mancha vai na roupa. Vestimentas e roupas espirituais da igreja. A roupagem da igreja. Que identifica que roupas que constantemente usamos. Que roupa que a igreja constantemente usa. E não é roupa essa espiritual. Uma vestimenta espiritual. Ele disse assim para mim ontem, as roupas trazem a identidade para cada ambiente. Você veste uma roupa para cada ambiente.
Então elas trazem uma identidade do ambiente que você está pela roupa que você usa. Ele falou, qual que é a identidade da minha igreja hoje, filho? Pela roupa que ela tem usado. Que identidade que ela carrega? A forma como ela se veste espiritualmente identifica o ambiente que ela anda, que ela atua. Só tem uma roupa para a minha igreja, mas a igreja tem usado várias roupas. Ela tem se camuflado em alguns ambientes, ela muda a roupa. Porque a roupa da igreja identifica o ambiente que ela está. As roupas espirituais que a igreja usa identificam o ambiente que a igreja anda. A roupa da igreja não só identifica o ambiente que a igreja anda, mas se ela está autorizada a estar nesse ambiente. Porque existem ambientes que a roupa traz uma identidade e uma autorização na permanência daquele lugar. Tem lugares que você precisa ir, que a roupa, ela é alienada para você estar lá. E aí Jesus foi falando comigo e com o Juliano, ontem para nós dois. Essa revelação veio para nós dois juntos. Nós somos tomados na sala da espada, porque toda terça-feira a gente está vindo 8 horas da manhã para ir, ficando até 5 da tarde, juntos, dando as escrituras. E aí o Senhor me deu esse texto, alienado à mancha, que a igreja, o padrão dela é um padrão que não pode ter mancha, então tem a ver com vestimenta. Por que manchou a vestimenta? Que tipo de vestimenta que a igreja tem que usar? Qual é ela? E aí ele me deu um texto, em Mateus 22, eu vou ler para vocês no versículo 1, que diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. E enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que prepararei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. O Senhor falou que aqui, nessa festa de casamento tem alimento, né? Sim ou não? Tem um banquete para que as pessoas se fartem daquilo. Ele disse: bois e novilhos. Ele falou aqui na minha festa de casamento, filho, tem 2 tipos de alimentos espirituais que eu dou. O boi representa o alimento sólido e o novilho, o leite. Porque no meu casamento vai ter pessoas de todas as idades espirituais. Então precisa de 2 tipos de alimento. Mas ele não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos os quantos o receberam e creram no seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto aqui é uma alusão também ao povo de Israel. E o gentio. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Agora é todos. Antes era só um povo. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, antes disso, quando alguém fazia uma festa de casamento, um rei, o que ele fazia? Ele mandava fazer uma roupa padrão, Naldo. Pesquise. E ele mandava fazer roupa para o tamanho de todo mundo, e todo mundo entrava na festa com a mesma roupa. Era praxe fazer isso. Quando os reis faziam
uma festa desse porte, eles davam a roupa. Por isso que quando o rei chegou, viu que tinha um que não estava com a roupa. Então, se ele não estava com a roupa, ele não recebeu uma autorização para aquele ambiente, porque a roupa identificava aqueles que estavam autorizados a estar ali, porque eles tinham controle da festa, do evento. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. A vestimenta da igreja é uma vestimenta da noiva, uma vestimenta que identifica o que ela espera. E ela está vestida daquele jeito, a vestimenta que ela carrega, a forma como ela vive, como ela atua, aquilo que ela se estabelece todo dia, identifica a roupa do que ela está guardando. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-a nas mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A vestimenta da igreja sem mancha é uma vestimenta onde a igreja todo dia ela veste a roupa nupcial e espera. Dia após dia ela não tira a roupa nupcial, porque ela sabe que a trombeta não tem dia nem hora para tocar. Ele virá como? Um ladrão na noite. Então eu estou pronto todo dia. Minha roupa nupcial é eu não atiro mais. E é essa roupa que identifica o que a igreja espera e que autoriza a igreja a andar nesse ambiente de uma igreja gloriosa, sem mancha. Ele fala igreja gloriosa, depois ele traz a identidade do que é ser uma igreja gloriosa. Primeiro, sem mancha, veste nupcial. Segundo requisito que ele fala que a igreja precisa ter: sem ruga. A ruga, ela é alienada à expressão facial. Amém? A sua expressão facial identifica algumas coisas. Ela traz uma identidade na sua expressão. Quando eu converso com você mediante a sua expressão e você conversa comigo mediante a minha expressão, eu posso trazer alguns pontos de satisfação ou não da nossa conversa. Sim ou não? Como eu estou, ou como eu preciso estar, a expressão facial e a ruga representa um tipo de insatisfação, de preocupação, de anseio, de pressão. Amém? E ele diz que a igreja não pode ter ruga na sua expressão. Por quê? Eu vou ler um texto aqui, em Apocalipse 19, que diz assim, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Qual que tem que ser a expressão da igreja? A expectativa daquilo que ela espera. Porque a igreja vai andar assim, mediante aquilo que ela vê, aquilo que você vê e aquilo que você ouve, traz uma expectativa facial, representa a tua expectativa facial. Por isso que ele diz que o olhar da igreja precisa ser para o autor e consumador da sua fé, que a igreja precisa pensar naquilo que é do alto. Porque a igreja aguarda uma expectativa, a igreja, a face da igreja, a expressão da igreja tem que ser alienado à trombeta, porque a igreja está sendo preparada para isso. Ela tem que ter expectativa na sua expressão. Mas a igreja está ligada não à expectativa da volta, ela está ligada à terra. E quando você olha para a terra, como que você faz? A sua expressão
facial de expectativa é de pressão, não é de alegria. É muito mais de insatisfação do que momentos de alegria. Amém? É muito mais. A expectativa, a expressão facial precisa ser isso. A expressão facial da igreja. Amém? O que nós estamos aguardando como igreja? É a nossa expressão. Quando eu adoro, quando eu prego, quando eu evangelizo, tudo isso eu faço. Porque a minha expectativa da expressão é o quê? A minha alegria que gera expectativa na expressão facial da igreja. O toque da trombeta. Porque não resta mais nada para nós a não ser a volta. Nós estamos aqui alienando o serviço da igreja, de levar o evangelho, de reconciliar o homem com Deus, de edificar uns aos outros, de nos aperfeiçoar. Alienado o quê? Tudo isso na volta. Eu faço tudo isso, mas olha a minha vestimenta, como que está, minha expressão da volta, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou alienado. Mantenha a botija com azeite, o fogo parece que está acabando, eu corro lá e vou jogar mais lenha naquele fogo. Eu não posso, eu quero, porque o fogo, ele tanto me aquece, como ele traz uma luz naquele lugar e também uma identidade diante do mestre, por causa do Espírito. A expressão da igreja não pode ser de ruga. Terceiro ponto, a igreja ela tem que ser inculpável. A Bíblia diz sem defeito ou inculpável. A aprovação da igreja tem que estar pelo nível de justiça. E o nível de justiça da igreja está na prática do evangelho. Por isso que em Apocalipse ele fala que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que é Apocalipse 19, do versículo 7 até o 9. Uma igreja inculpável é uma igreja que anda num nível de justiça alienado à prática da palavra alto. Porque quando ela vive esse nível de justiça prático alto, todos aqueles que vêm atrás da igreja, eles temem. A igreja de Atos era como? Ela era simpatizante, as pessoas simpatizavam pela igreja, mas eles temiam estar ali, porque aquilo que eles viam acontecer ali dentro trazia atos de justiça alto. O cara, para dizimar e ofertar, morria. Para você participar lá, você tinha que vender o que você tinha e entregar. Então todo mundo simpatizava da igreja, mas não ousava. É o Senhor que tinha que acrescentar aqueles que seriam salvos, porque ela andava no nível de justiça altíssimo. Então ela era inculpável diante dos homens, diferente da igreja desse tempo. Que o nível de justiça do ímpio está se tornando mais alto do que o justo. Então a igreja ela deixa de ser inculpável, irrepreensível, e ela é repreendida pelo ímpio todo dia. Ela é desmoralizada pelo ímpio todo dia, porque o nível prático da igreja, da palavra, está deturpado. E a igreja fica desmoralizada diante do ímpio. Não é a igreja que dita o padrão. Hoje, em muitas coisas, o ímpio está ensinando para a igreja o padrão. Então, quando a igreja fala para o ímpio, fica assim. O ímpio está aqui no nível de justiça, a igreja está aqui. Então, o ímpio não recebe o que a igreja fala. A igreja vai ter que se levantar no nível de justiça, sim. Para que o mundo olhe para a igreja e veja ela irrepreensível, validada pelo poder, pelo amor e pela prática de Jesus nela. O mundo olha para uma igreja que se divide todo dia, que discute todo dia, que tem contenda todo dia, que tem tudo que o mundo tem.
Aí o mundo fala, eu não vou participar. Porque aqui eu já vivo assim. Só que a diferença é que aqui eu não tenho compromisso com Deus. Se eles com compromisso com Deus fazem tudo isso, eu prefiro ficar sem compromisso com Deus aqui. Amém, irmãos? A preparação me padroniza naquilo que o rei determina, com pontos que me condicionam à sua vontade, para que ele me receba como esposa. E ele continua em Efésios. Da mesma forma, maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Toda vez que ele falar para a mulher fazer alguma coisa para você, ele está falando para você elevar o nível para que ela faça. Entenda isso. Até para ela se submeter a mim, eu sou responsável para que isso aconteça. Até nisso. O erro é meu. Não é dela. Não é dela. Bom, agora, para mim encerrar, e a gente voltar aí a adorar, e depois outro vai subir aqui, nós vamos liberar, nós temos a tarde toda. E tudo vai bem. E vai ter que ficar bem. Agora entra, gente, nós na jogada de tudo isso. Aí, depois que o Senhor me deu essa palavra, que já foi forte para mim e para o Juliano, que o Juliano teve que até pegar um colchão para deitar, porque ele foi muito forte, né? Na sala da espada, nós achamos que já tínhamos terminado. Aí o Senhor tomou nós de novo. Ele falou, senta aí. Agora eu vou explicar. O que vocês são? Você e o Juliano e os demais pastores do IGRA que estarão aí nesses dias. Vocês são preparadores de corpo. Vocês preparam o corpo. Vocês são aqueles oficiais que cuidaram do corpo de Esther. É, Senhor. Nós somos, vocês são. Mas, porque você me perguntou, e aí, Senhor? Você me perguntou, Cristiano, assim, você já sabe que tem que se santificar para a volta de Jesus, mas e agora a igreja, Senhor? Ele falou, então, foi por isso que eu coloquei, eu dei você a igreja, e não a igreja a você. Eu dei você a igreja para você preparar o meu corpo com água para que eu venha. Vocês preparam o corpo todos os dias, filho, para que o meu filho venha. E eu vou te dar um texto para eu comprovar para você. E ele designou alguns para apóstolos, Efésios 4, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aquilo que eu dou a vocês todos os dias, para que vocês venham lavar. É por isso que vocês têm que não perguntar para mim, o que eu preciso pregar hoje? Vocês têm que perguntar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga à igreja para que ela seja lavada para a volta do teu filho? Que sal que o Senhor quer que eu jogo? O que o Senhor quer que eu lavo hoje para ti? Para que ela seja preparada para a volta. Porque eu sei que se ela não for santificada e preparada, o Senhor não vai vir. O que o Senhor quer que eu faça? Por isso que os meus métodos como pastor, aquilo que eu desejo, não tem validade nenhuma, se não tiver no propósito de lavar a igreja para a volta. Porque eu libero a palavra, e essa palavra tem que vir direcionada por Ele, para que essa lavagem, essa purificação aconteça, essa santificação aconteça para a volta.
eu preciso ativar as pessoas a se santificar também. Não só santificá-la. Elas precisam também ter a responsabilidade da santificação. E nós estamos como um pilar de servos da igreja, não donos da igreja. Nós servimos a igreja para lavá-la, para santificá-la com a liberação da palavra, que é liberada de um altar deste, ou de um discipulado pessoal. É nós que liberamos a água. Agora, aquilo que tem saído de nós, está vindo de Deus para lavar? Ou nós estamos sujando a igreja com aquilo que nós falamos? Porque às vezes a gente coloca nesse altar aqui anseios do nosso coração. Aí em vez de nós lavarmos a igreja e santificá-la, a gente adoece a igreja. Porque a gente dá recado nos púlpitos. Porque a gente vê algum problema na igreja e quer dar um recadinho. Ou então em vez de a gente trazer a revelação da palavra nos cultos, a gente traz as nossas insatisfações no púlpito. Aquilo que está dentro de mim, e Deus não precisa, aquilo que está dentro de mim não vai lavar a igreja. É a palavra que vai lavar a igreja. Guarda aquilo que está dentro de você para você falar para Deus e lava a igreja. Eu não posso usar isso aqui para dar recado de uma insatisfação. Eu tenho que vir aqui posicionado numa revelação e não numa insatisfação. Senão eu vou ter algum problema e aí eu vou trazer um recado. Por isso que quando você vai numa igreja que vem um pregador de fora e o pregador fala algo que está acontecendo na igreja, aí um levanta e fala, fala Deus. Por quê? Porque ele fica feliz, porque ele... Fala Deus! Oh, aí o cara fala alto para o outro que está com o problema ouvir. Fala Deus! Aí olha para o outro lá de longe. Deus está falando, eita, A palavra aqui não é para mim, é para aquele que está para trás, é um apápio. Vai só mandando para trás, nunca é para mim. Porque a gente às vezes precisa entender que nós somos parte de 5 ministérios que preparamos o corpo de Jesus pela palavra para a volta dele. Nós temos que tomar cuidado para não adoecer o corpo. Porque às vezes as manchas e a ruga, quem está causando na igreja somos nós. Os 5 ministérios. Nós somos oficiais ruins para burro. Verdade. Está aqui escrito mesmo em 2:7. O que nós estamos liberando? É Deus que está mandando? Ou é eu mesmo que preparo? Porque a palavra, ela precisa ser estabelecida para ser liberada. Ela precisa ser revelada. Ela não pode ser preparada por aquilo que a minha insatisfação da minha carne quer falar. Eu quero falar. Eu quero dizer, porque ainda sai e fala que culto abençoado. Deus falou hoje, para Deus agiu, porque eu sou o pastor. E às vezes Deus nem estava com você naquele momento. O diabo estava. O diabo usou Pedro, não vai usar você? Junto com Jesus ainda? Aí tem que ter um discípulo de Jesus para falar para você, afasta-se de mim, Satanás. Hoje, todos que foram usar isso daqui, precisam saber sobre a influência de quem que nós estamos quando for usar aqui, esse púlpito hoje aqui. O que você vai revelar aqui hoje? É insatisfação ou é revelação? É Deus que falou ou não? Você vai vir aqui trazer recado para os pastores ou você vai vir aqui trazer algo que vai reposicionar? Porque nós somos também parte da igreja e precisamos nos santificar para a volta. Eu estou aqui para ser santificado, não para ser ferido, não para ser adoecido. Eu não posso sair daqui doente, eu tenho que sair daqui sarado. Eu quero ser sarado nesses dias aqui no Igra. Eu preciso que vocês tragam revelação, porque eu quero ser. Isso vai trazer santificação na minha vida.
Nós estamos aqui para nos santificar. A espada, ela não é para ferir, ela é para discernir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é 2 gumes, corta lá e ela tem que cortar aqui. Por isso que eu disse que essa revelação que ele deu primeiro foi para mim reposicionar. Em casa. Para mim serve, não sei para você. E quando ele disse para mim que eu faço parte dos 5 ministérios, todos vocês aqui fazem parte dos 5 ministérios. Nós somos oficiais do corpo. Nós cuidamos do corpo, preparamos o corpo para o rei. Para o propósito dele. Para a vontade dele. Não para mim. Eu sou servo, não dono do corpo. Eu preciso receber todas as orientações dele. Como que eu vou lavar o corpo? Como que eu vou preparar o corpo para ele? Como que o senhor quer que faz agora? Que jeito? Eu fico desesperado aqui nas intercessões da madrugada, porque depois que eu ouvi isso, eu falei, Senhor, e agora? Que água que é para levar? O que é? Eu não posso, se o senhor não falar, eu não vou. Como que eu vou liberar água? Eu preciso de ti. Então, pastores do IGRA, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, talvez aquilo que os 5 ministérios têm feito ao corpo tenha atrasado a volta de Jesus. Porque não lava a igreja, mancha a igreja, traz ruga a igreja. E faz com que a igreja seja culpável. Nós precisamos nos arrepender hoje aqui. Eu vou me arrepender. Como parte dos 5 ministérios eu quero me arrepender. Aliás, o IGRA nos resta só um caminho. Todo o IGRA. Arrependimento, choro e pranto e vestir pano de saco. Já faz 2 anos que nós estamos aqui. E o Senhor sempre traz algo para a gente se arrepender. Se arrepender. Joelso, pega o violão aqui. Bom, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, agora é todos, viu? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade. A unidade da fé primeiro, conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele finaliza. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. E ele tomou a gente de novo, Juliano, no final desse texto, não foi? Ele disse assim, escreve aí. Nós escrevemos, está escrito. Ele disse assim, o corpo de Cristo, ele primeiro é estabelecido em membros. Cada membro tem uma função. E qual que é a função de cada membro? A função de cada membro é servir o outro membro. Você não tem utilidade nenhuma no corpo se você não se encaixar nele para servir o outro membro. E ele mostrou para a gente uma mão, lembra? Deu uma visão para a gente de uma mão aqui na sala de espada. Eu vi uma mão. Ele falou, tá vendo essa mão aqui, filho? Ela serve o dedo. E o dedo, continua, serve a unha. Então a finalidade de cada membro, ele só cumpre a sua função quando ele tem a disponibilidade de servir o outro. Você tem que vir para o corpo com uma única utilidade: servir o outro membro. Ele disse que quando a gente não quer servir o outro membro, a gente se desconecta do cabeça.
Porque isso é uma ordem do cabeça. Jesus. E quando eu estou desconectado do cabeça, eu estou desconectado do outro membro. E eu não tenho vida. Talvez muitos pastores aqui precisam voltar a cumprir a sua função de servir os membros ou o outro membro para começar a ter vida. Bênção para sempre, vida para sempre. Amém. Função. E eu e Juliano escrevemos. E ele diz que quando você está cumprindo a sua função de servir, você está ligado. E se você está ligado, você recebe vida através do sangue e dos nervos. Ele falou que o cabeça é Jesus que dá ordem, mas todo o movimento do corpo, quem faz é o Espírito. Por isso que ele diz: andai, movimento. Ele falou que a ordem do cabeça está aqui já. Mas quem vai discernir essa ordem, de como se movimentar sobre essa ordem, é o Espírito Santo. Ele se movimenta em espírito, em que formato? No amor. Eu queria compartilhar isso com vocês.